coisa que tava olhando aqui, muita gente tá se perguntando, né? Pô, mas por que Canadá, México, China, antes de qualquer outro país, né? E tudo mais? Pô, o México sempre pareceu e Canadá sempre pareceram parceiros ali dos Estados Unidos. E aí, trazendo um dado para você aqui, ó. Em 2023, os Estados Unidos exportaram 1,9 trilhões de dólares, 1,9 trilhão de dólares. E eles importaram 3 trilhões de dólares. Do México, para o México, ele exportou 240 bilhões de dólares. E ele importou do México 456 bilhões de dólares. Então ele teve um déficit em 2023 na casa de 200 bilhões de dólares na sua balança comercial, só com o México. Para você ter noção, a exportação do Brasil em 2023 foi de 355 bilhões de dólares. Então o México, só para os Estados Unidos, que é a maior parte da exportação dele, mas exportou muito mais que o Brasil para o mundo inteiro. Tá? Então assim, é muito relevante. Do Canadá, para o Canadá, os Estados Unidos exportaram 270 bilhões de dólares e importaram 410. Então você já joga aí mais 140 bilhões de dólares de déficit. E com a China? Para a China, os Estados Unidos exportou 150 bilhões e importou 440 bilhões. Então quase 300 bilhões de dólares de déficit. Então, o que ele fez? Pô, por mais que sejam grandes parceiros comerciais, o déficit dos Estados Unidos com esses países é gigante. Então me corrijam se eu estiver errado. Acho que o Trump, a primeira estratégia dele, falou, pô, onde eu tenho um gargalo, um saldo negativo maior aqui? Fez curva ABC. Exatamente. Onde eu tenho um saldo negativo maior aqui? É México, Canadá e China. Bicho, tá não. Vamos resolver essa parada. É isso que ele pensou? Eu acho que nós temos duas tarifas, né? A tarifa do fentanil e a tarifa comercial. Só que eu acho que ele tá usando a fentanil para poder barganhar comercial. O que seria essa tarifa do fentanil? A fentanil é o seguinte, eu fui estudar. Não sabia direito que era fentanil, tem uma colinha aqui. Fentanil, para quem não sabe, a mesma quantidade de ml, então, sei lá, 1 ml de fentanil e 1 ml de morfina, a fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina. O que acontece? Você cria uma dependência da morfina, da fentanil, muito maior do que a morfina. E 70% do fentanil que entra nos Estados Unidos entra via México. 20% entra via Canadá. Então 90% entra entre esses dois países. Em 2024, 107 mil pessoas morreram de overdose devido a fentanil. Isso equivale a 70% dos casos. E o que os traficantes estão fazendo? Para poder viciar a pessoa, ele não vende mais fentanil de forma direta. Ele está misturando com cocaína e heroína, porque aí a pessoa demora a morrer de overdose. Porque aqueles zumbis que você vê muito na Califórnia, da pessoa em pé toda curvada. Uhum. Vocês nunca viram aquelas imagens de calçado? Pessoa em pé toda curvada assim, eu não entendo nem como a física consegue segurar aquela pessoa, a gravidade não puxa a pessoa para bater a cabeça. Ali é fentanil misturado com heroína ou com cocaína, que eu te vicio, mas não te mato. Então você vira um eterno consumidor. Então eu acho que o fentanil foi a bola inicial para ele chegar no gol. Ele não queria direto bater pênalti, ele queria fazer o gol desde o meio de campo. A tarifa do fentanil está sendo usado para poder barganhar a comercial que começa dia 2 de abril. Tem um passo para trás, né? Tem isso, mas não foi para barganhar a tarifa comercial. Acontece uma coisa. Os democratas tinham um plano, e que isso está muito bem desenhado agora. O grande público igual a mim, democratas Biden ou Trump? Democratas, Biden é a esquerda, republicanos, Trump é a direita. O que eles estavam fazendo nos últimos 2 anos? Praticamente chegaram na fronteira, abriram o portão e falou, entra todo mundo, e estavam populando estados chaves para ganhar a eleição. Tanto que o imigrante ilegal chegava lá, como no estado de Nova York, a fronteira do México para Nova York é longe pra caramba. Uhum. Ele atravessava a fronteira do México, era transportado ou via aérea ou via rodoviária para Nova York, chegava em Nova York ele ganhava cartão de cidadão, ganhava celular, ganhava comida. Era muito melhor ser um imigrante ilegal do que um imigrante legal. Uhum. O brasileiro que chegava lá legal para trabalhar na construção e algumas coisas, tinha muito menos possibilidades, direitos e deveres do que o ilegal. Por que eles estavam fazendo? Populando lugares chaves para poder ganhar a eleição e se perpetuar no poder. Tanto que a fronteira foi de um negócio que eram 15, 18 mil por dia para 300 mil. Que? Ultrapassando. 300 mil por dia? Por semana, desculpa. Ah, tá. E o que acontecia? Muito simples. Além disso, vinha o problema da droga. O Canadá teve um problema pior. As políticas do Trudeau
que são totalmente frouxas de imigração, da lista oficial de terroristas do FBI, dos 483 mais procurados, 287 nos últimos 2 anos atravessaram a fronteira do Canadá para dentro dos Estados Unidos, com reconhecimento facial, vindo do Canadá como estudante. Mais de 50 mil estudantes canadenses que imigraram para estudar no Canadá nunca entraram na escola, nunca apareceram numa universidade. Eles usaram isso para entrar nos Estados Unidos. Então a primeira coisa é America First, tolerância zero com a imigração. Tanto que as fronteiras melhoraram 93% em 2 semanas. Deixa eu colocar ordem. E o México e o Canadá não quiseram colaborar no começo, ele foi com o pé na porta, então você vai pagar 25% de tarifa. Porque a diferença gera inflação nos Estados Unidos, mas joga os 2 países na recessão. Quebra. Tanto que a presidente do Canadá, a Cláudia, que é de esquerda, ela está colaborando e trabalhando muito mais próxima do Trump do que o Trudeau. Ele, inclusive, tuitou ontem elogiando o trabalho que eles estão fazendo juntos. Ele falou da tarifa, aí ontem tiraram os produtos do acordo da USCMA, que até o dia 2 de abril. É o livre comércio. Né? Então, estão trabalhando nisso para quê? A primeira exigência é parar com a imigração ilegal, porque só está entrando porcaria. Esse negócio do fentanil, eu vi ao vivo em Nova York, o ano passado, quando eu fui dar uma palestra, que é o que o Cabral falou. Eu vi um cara na rua que desliga o disjuntor da pessoa, ele estava em pé, mas caído com a cabeça no joelho. E não vai pro chão. Mas desliga a pessoa. É uma cena triste de se ver. E lá nos Estados Unidos, lugares como Nova York, Filadélfia, que são cidades santuárias, na Califórnia, isso aí lastreou. É bizarro a coisa que tá. Então, assim... E vira um custo público animal. Então, aquele papo, você é libertário, você é livre. Eu sou desde que não oferte meu bolso. E ele se elegeu para isso. Absurdamente com uma pessoa que, infelizmente, caiu nas drogas. Eu acho que ninguém deseja cair nas drogas por conta própria, mas acaba caindo. Se eu sei o problema, como resolver o problema antes dela. Então, complicado. O gasto público e ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para isso. Tudo que está sendo feito agora, que gera esse medo no americano, o americano elegeu ele para isso. Eu sempre falo para as pessoas, pode não gostar da figura, mas olha o resultado da urna. Não foi disputado 50-49, não foi 218 delegados contra 217 delegados, foi uma lavada em todos os aspectos. Você pode pegar o qualitativo da eleição, todas as faixas etárias, todas as minorias, todos os swing states, que são aqueles estados que não são definidos, porque lá você tem a Califórnia vai ser sempre democrata, Nova York vai ser democrata, o Texas vai ser sempre republicano, a Flórida, a Califórnia quase virou. E provavelmente depois dos incêndios de Los Angeles, que ele precisou ir lá e mostrar a burocracia que estava para reconstruir casa, que queriam 18 meses, e ele foi lá e falou, vai construir casa a partir de amanhã, pode rasgar tudo isso, é uma ordem federal. É capaz da Califórnia virar republicana na próxima eleição do jeito que as coisas estão caminhando. Então, a gente tem que tomar um pouco de... Peraí, só pediu. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu estou aqui há uma semana e as informações que chegam aqui na TV são muito mais enviesadas do que minha fala. Eu moro lá. Eu vejo o que está acontecendo. Eu converso com os americanos. Eu moro num lugar que só tem americano. Onde eu moro, no Texas, não tem imigrantes como eu. Tem só americano. E você vê os caras. Eu fui para vocês terem ideia... Em 23 para 24, eu queria levar minha família para São Francisco, porque eu fiz intercâmbio no colegial ali perto, e depois passar o ano novo em Las Vegas. Eu liguei em 2 hotéis em São Francisco, não só para fazer cotação, mas para pedir informação. Quero passar o Natal com a minha família aí. Os 2 hotéis, o gerente do hotel falou, não venha. Não venha, se você não tem que fazer negócio aqui, não venha, porque está impraticável passear na cidade. Você vai ver um bando de zumbi, você vai ver criminalidade, você vai ver coisas que não expõem a sua família a isso. Se você falasse para mim, eu estou vindo a negócios, tudo bem. Mas para Natal, não estrague seu Natal. Esse é o nível que chegou a alguns lugares. Por isso que o cara foi eleito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Michelle Obama incomodava mais? Não sei, Cabral, porque tem muita teoria dessa história, se fosse a Michelle e tudo mais. O problema da Michelle é que o Obama e a Michelle, como a Hillary e o Clinton, eles nem querem mais se expor dessa forma, porque agora você vai ver, vão sair as coisas do Epstein, vai ter nome de muita gente, tem o Deep State ali, tem muita coisa envolvida, entendeu? O próprio Obama, ele não quer mais se envolver, o cara já fez o dele, já tá lá,
não quer levantar esse tapete para ficarem batendo, e ainda mais hoje Já com a fez o meu internet. serviço, né? E hoje com a internet é porrada o tempo inteiro. Uhum. Fábio, Agora, deixa eu entrar num ponto, então, só em questão do problema de saúde pública, que é o fentanil, e as tarifas. Porque em algum momento parece que ficou a dúvida quem vem primeiro, ovo ou galinha, né? É a tarifa... O fentanil sendo usado por conta das tarifas comerciais ou o inverso? Mas observando a tua fala, eu entendo que a gente observa a tarifa comercial, inclusive, sendo utilizada no começo para forçar, né, a solução da fronteira. Essa é a leitura correta mesmo? Neste primeiro momento foi para isso. E ele é vocal nessa história. Ele falou isso várias vezes. Ele é vocal nisso. Eu tô pondo tarifa no Canadá e no México porque eu já pedi ajuda e eles não estão fazendo nada. Na primeira semana que ele anunciou, na sexta, no final de semana conversou com a Cláudia e com o Trudeau. A Cláudia colocou 3 mil das Forças Armadas Mexicanas na fronteira. E outra coisa interessante, podem procurar. Ela deportou alguns chefes de cartel que estavam presos mexicanos para os Estados Unidos, para serem punidos lá. Ela pega os caras, pode ficar, leva eles para aí, não tem problema nenhum, cuida deles. Então, é coisas assim para tarifa. A tarifa está sendo para fronteira. Óbvio que a parte comercial vai vir. Como vai vir para a Europa. Ele falou no discurso de terça-feira no State of Union, que é quando ele vai no Congresso começar os trabalhos oficiais do ano, e ele falou para o Congresso, Câmara e senadores, e ele fala Brasil, China, Índia, Europa, Canadá e México. Ele fala que a gente vai colocar tarifa e tudo mais, essas coisas vão acontecer no decorrer do ano. Muito, inclusive, do desmonte de bolsa é porque o pessoal achava que ele chegava no primeiro dia e quando ele foi assinar aquele monte de executive order no dia da posse, já ia vir alguma coisa dessas. E não veio, foram postergando. Mas vai vir. Mas o dia 17, quando o Bensett deu entrevista, ele já falou que era tudo para 2 de abril. Primeiro, na época, né? Virou 2 de abril semana passada. Uhum. Já tinha falado, todos os comerciais é 1º de abril. Antes é tudo imigratório. Tá. Tanto é que a Canadá e México é maior do que a China, né? 25 era 10, virou 20 semana passada. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Então, beleza. Então, acho que a gente, na nossa conversa, a gente chega quase que num consenso que esse primeiro embate, utilizando as tarifas, é para resolver essa questão da migração legal e das drogas que entram ali pelas fronteiras nos Estados Unidos, certo? Sim.